Essa é a nossa assembleia de abertura das atividades, né? Falando assim, a coisa formal parece até que é chato, mas pode até ser chato, mas é importante. Que é a assembleia de posse dessa nova gestão. A gente teve a gestão anterior, que foi bastante, a gente pode se dizer até que foi bastante recebida, bem recebida pelos estudantes, que foi a chapa. Qual era o nome da chapa, rapaz? Era Sacode. sacode, sacode. Sacode, sacode, é porque eu sempre confundo Dade. Não, Dade é o nome do DA, né? DA de design. Dade. Sacode é o nome da gestão. Gestão é quando você é eleito. Chapa é quando tá disputando. Então, teve a chapa Sacode, foi eleita, virou gestão Sacode do Dade, entendeu? E essa é uma outra gestão. Essa é a Grid Design, que a gente teve um processo eleitoral, muitos de vocês votaram, e a gente foi eleito sem concorrência, sem disputa, porque não tem outra chapa, e hoje a gente é gestão Grid Design. Alguns de nós já vinham da chapa anterior, da gestão anterior, e outros entraram durante esse período. Mas para a gente fazer a apresentação formal da gestão, alguns de nossos objetivos, qual é a tônica da nossa atuação, a gente resolveu também aproveitar o Conectinha. A gente viu que o curso estava um pouco parado, estava precisando da movimentação, esse período remoto. Tá todo mundo de saco cheio de ver tela de computador e fotinho, microfone mexendo. A gente queria fazer um evento, pelo menos movesse o curso, também recebesse os calouros, uma vez que a gente já tem duas turmas aí de calouros e que não tiveram muitas atividades e nesse período remoto. A gente sabe que isso ainda é mais delicado para os calouros quando a gente entra na universidade. Muitas vezes a gente tá perdido sem saber para onde ir, o que fazer. É muita sigla que é apresentada para a gente sem entender. E o Conectinha, ele aparece como um momento de recepção, de introdução, um momento onde a gente pode É, conhecer mais os estudantes, aqueles coleguinhas de turma e também aprender mais. Ele tem esse caráter formativo, o Conectinha. A gente acaba aprendendo um pouco mais sobre diferentes áreas, sobre como é que anda o nosso curso e o que é que os estudantes têm aprendido e o que eles podem ensinar. Daí, nesse sentido, a gente resolveu fazer esse Conectinha. É Conectinha porque durante o período presencial ocorre o Conecta, que é essa semana de atividades de design. É uma semana inteira, mas devido à estrutura, às nossas limitações, membros mesmo da quantidade de membros do DA, a gente resolveu fazer um Conectinha, que é uma versão resumida, uma versão curta, mas que ainda deve ser feita com muito carinho, amor e cheirosa, que é o que a gente está tendo hoje aqui. Serão 2 dias de atividade essa sexta-feira agora, que a gente vai até às 9 e pouca da noite, e a próxima sexta-feira, serão esses 2 dias de atividade no mesmo horário. A programação da próxima sexta ainda vai sair, então fiquem de olho. Bem, feita essa apresentação do evento, eu espero que a gente possa construir um evento bastante colaborativo, no sentido de que vocês sintam-se à vontade para falar, ligar o microfone, xingar com educação, criticar com educação, expor divergências, contribuições, o que acharem necessário. Para isso, o chat de texto utilizado tem alguém com o microfone aberto. Quer falar alguma coisa? Mari, tu tá com o microfone, acho que era Vitória. Bem, para isso a gente tem um canal de texto que é o do Conectinha, que tem um olhinho, se vocês estão vendo ali. Aí quem quiser escrever algum texto durante as nossas atividades, escreve por lá, alguma mensagem, dúvida, algo assim. E aqui é o canal de áudio, então quando tiver vontade, pode abrir o microfone aqui e falar. Acho que todo momento a gente vai estar disposto a ouvir. É um evento bastante livre. E como não podia deixar de ser no nosso curso, ele é bastante horizontal. Então, sintam-se à vontade para contribuir, pessoal. A gente está aqui para aprender, para fazer essa troca. Feitas essas considerações iniciais, a gente vai entrar propriamente na assembleia. Como é que vai funcionar? A gente vai ter esse momento, teve esse momento de apresentação do evento, vai ter o momento de exposição da nossa assembleia e em seguida vamos abrir para as perguntas. Naturalmente, se vocês tiverem perguntas durante a fala, podem mandar também. Devem mandar, na verdade. Vocês podem mandar no chat ou, caso se sintam à vontade, abrir aqui o microfone. Que nem nas nossas aulas, tranquilamente. E aí, respondendo as dúvidas, a gente dá o encerramento dessa primeira atividade, que é essa Assembleia de Abertura. Um intervalo curto aí, que acho que Gabriel tem os joguinhos dele aqui
para compartilhar com a gente, o Gartic, o famoso, e outros jogos. E em seguida a gente tem a atividade que é do Movimento Estudantil de Design, do qual eu participarei também, enquanto membro do CONE, que é o Conselho Nacional dos Estudantes de Design, e o pessoal do Conde, que é quem faz o N-Design, que é o Encontro Nacional dos Estudantes de Design, o maior encontro de design da América Latina. Aí a gente vai ter essa exposição falando sobre esse evento em seguida. E para encerrar com a nossa queridíssima Mirella aí, vai falar sobre como montar um currículo rochedo para ser contratado pela Apple, Facebook, Google, todos ao mesmo tempo. Ela vai ensinar isso aqui pra gente hoje. Essas são as atividades de hoje e semana que vem a gente vai ter mais e vai divulgar. Então, fiquem ligados nas redes, no Zap, que a gente tem o canal do Zap, tem o canal do Telegram também, que a gente dá as atualizações lá. E também divulgue para os amigos participar. A gente vai ter ainda atividade hoje, então podem entrar. Alguém quer falar alguma coisa? Ô, João, a de Cris vai ser hoje também? Não, é semana que vem. Ah, E aí tu tá dando spoiler, viu? eita, desculpa, quem é Cris? O Cristiano Ronaldo? E, para finalizar a última vez que eu havia esqueci de dizer, é os certificados. Vai ter certificado, a ideia é que a gente mande após cada atividade, ou seja, depois dessa assembleia a gente manda, depois da atividade do movimento estudantil a gente manda, depois da atividade do sobre o currículo a gente manda. E aí vocês vão respondendo na atividade que participou. Por exemplo, você vai passar a noite toda aqui nas atividades. Aí você só responde no final da noite. Mas você vai ter que sair agora, depois da assembleia. Aí você responde logo para poder garantir seu certificado de participação, certo? Da mesma forma vai ser no próximo dia, na próxima sexta-feira. Bem, eu já falei muito, eu já estou com sede. Aí a gente vai entrar agora nos pontos da assembleia, certo? Alguém tem alguma dúvida, alguma contribuição, algo que queira trazer? É, Nayara autorizou seguir. É, Bem, pessoal, pelas circunstâncias. Oi, alguém ligou o microfone? Acho que não, acho que não. Certo. Pelas circunstâncias, um dos pontos que a gente achou necessário nessa nossa assembleia é falar sobre a conjuntura do país. A conjuntura do país e onde é que os estudantes estão nela, né? Que é muito importante a gente entender isso. Eu prometo tentar ser sucinto nesse ponto, porque a gente tem alguns que são bastante importantes em seguida e que dizem respeito diretamente ao nosso curso, certo? Então, sobre a conjuntura, bem, resumidamente tá uma merda, né? A gente vê como é que tá a situação no nosso país. E trazendo uma velha boa nova, eu não poderia deixar de dizer que essa nossa universidade vai fechar. Ela vai fechar. Isso é quase que inevitável se não for a mobilização dos estudantes. Hoje, para daqui os próximos 2 anos, para daqui os próximos 5 anos, é isso que está posto na universidade brasileira. É o risco de fechamento. Aqui a gente tem vários calouros, inclusive bem-vindos, bem-vindas. É uma oportunidade muito boa a gente estar tendo esse momento para a gente também salientar isso. A universidade pública brasileira hoje, ela corre o risco, como nunca correu, de ser fechada. Essa é a realidade que está posta para a gente. Essa é a realidade que está posta na Universidade Federal de Pernambuco. É ser fechada. E nessas circunstâncias de cortes cavalares na ciência, de cortes cavalares na educação, está se falando de voltar às aulas presencialmente, sem se realizar um debate com a comunidade acadêmica. Quem aqui foi chamado para discutir a volta às aulas da universidade? Eu não fui. E a reitoria pôs isso. Pôs isso na mesa, disse que as aulas vão voltar. Certamente a gente quer voltar. Tem estudante aqui que não aguenta o ensino remoto, tem gente que não se dá bem de forma alguma com o ensino remoto. A gente quer voltar presencial, mas é voltar de qualquer maneira, sem um mínimo de assistência, sem um mínimo de diálogo. Acho que não é dessa forma que a gente tem que voltar. E a reitoria pôs dessa forma, sem diálogo algum.
Então, nesse sentido, na quarta-feira rolou uma assembleia dos estudantes para discutir a volta às aulas. O que é que deve ser feito para que a gente tenha uma volta digna? Porque, vejam, nesse período remoto, tem estudante que não está podendo assistir aula, e a gente que é do movimento estudantil sabe muito bem disso, porque não tem um mínimo, não tem um computador, não tem internet, não tem paz em casa. Tem um mínimo, energia muitas vezes. Então, nesse período remoto tá difícil. Mas está querendo voltar às aulas sem um diálogo com a comunidade. Tá difícil no remoto, vai estar difícil no presencial. E por quê? Porque a universidade, se ela não fechou ainda, companheiros estudantes de design, foi porque ela está no ensino remoto. Porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz. Se o ar-condicionado quebrar, não tem dinheiro para consertar. Não tem dinheiro para pagar funcionário. Muitos estudantes não sabem, mas os técnicos estão de greve da Universidade Federal de Pernambuco. Os técnicos estão de greve, porque não tem condição de trabalho. E a galera tá querendo voltar sem diálogo algum. Estão querendo voltar sem fornecer EPI, equipamento de proteção. A pandemia não acabou, não. Ela já vitimou 600 mil pessoas nesse país, graças a esse governo genocida. Ela não acabou, não. E estão querendo votar sem EPI. A gente vai ter que pegar o transporte público lotado desse Recife. Lotadíssimo. Que é onde as pessoas mais se infectam. Saiu pesquisa recentemente que apontou que o lugar onde as pessoas mais se infectam e tem maior taxa de contágio não é nos hospitais, não. É nos terminais de ônibus e nos ônibus. E é isso, esse meio de transporte que a gente vai estar sujeito para voltar às atividades presenciais. Sem isso ser dialogado. Sem a reitoria pôr na mesa e dialogar. Essa reitoria que se diz tão democrática, tão alinhada com os estudantes, que foi eleita com discurso de esquerda, mas que na prática não se propõe a dialogar. Faz um oba-oba, uma tapinha para dizer que está dialogando com os estudantes. Da mesma maneira como está sendo posta essa volta às aulas, foi posta o corte na bolsa de residência pedagógica e de iniciação à docência, o PIBID. O corte foi posto pela reitoria, graças ao bom corte do governo federal, né, na ciência, esse corte criminoso de 92% da verba do CAPES foi cortada, e isso afetou o PIB daqui. A reitoria simplesmente pôs que ia ser cortado, sem diálogo com os estudantes de nenhuma forma, sem buscar ver se isso poderia ser mediado. E assim, esse dinheiro, toda vez que a gente conversa com os estudantes, a gente salienta que esse dinheiro não vai pra balbúrdia, não, não vai pra cachaça, não. Quem dera fosse, né? Cachaçinha na sexta-feira, pá, o cara pagando com PIBID seria massa, mas não vai nem pra isso, velho. Esse dinheiro do PIBID, da residência pedagógica, que afeta principalmente os cursos de licenciatura, esse dinheiro vai pra conta de luz do estudante, vai pra ajudar no aluguel de casa, vai pra ajudar na feira, que só faz aumentar. A feira nessa nossa cidade é metade do salário mínimo. Em Recife, a feira básica para uma pessoa, não é para uma família, para uma pessoa é metade do salário mínimo. E tem estudante que tá pagando a feira com esse dinheiro, velho. A reitoria só pôs o corte. Sim, o corte tá vindo do MEC, tá vindo do governo federal. Ótimo. Então era a posição mínima de uma reitoria combativa se opor a esse governo, sem medo, porque é isso que a gente tem que fazer, não tem que ter medo. O que é que tá posto é a condição de barbárie, pô. É barbárie. Então a gente não tem que ter medo de peitar e de lutar, não. Não tem que ter João, medo. Oi. João, é que Nai pediu pra falar alguma coisa. Ah, Pode ter um espaço pra sim, ele? fica de olho aqui no chat, vice. Sim, sim, vou ficar fazendo Nai isso. levantou a mão Foi. 4 centímetros aqui, eu não vi. Nai, você tem Quer que falar, sair, né? tá? Tá de olho, Quero. tá, amiga? Eu estou acompanhando um pouco de perto essa greve dos funcionários. E eu posso falar um pouquinho dela. As pessoas estão em greve porque um dia a universidade chegou e disse assim: todos vão. A gente já terminou a vacinação da comunidade acadêmica, especificamente dos funcionários e técnicos administrativos, e agora vão todos voltar. E é isso, sabe? Foi isso que aconteceu. E graças a essa meio que essa cobrança deles, não foi tipo um pedido, tem muita gente que está se sentindo muito desconfortável. Mesmo todo mundo estando vacinado, todo mundo, entre aspas, existem antivax entre o corpo de funcionários. E mesmo todo mundo estando vacinado, todo mundo ainda tem a família em casa. E a gente já sabe que as vacinas, muitas estão indo para a terceira dose. Muitas não, né? A Pfizer, talvez, estão vendo isso, e a Coronavac, eu já sei, gente que já está tomando terceira dose e marcando terceira dose.
Então, a gente não está numa situação de segurança. Tanto os funcionários não estão se sentindo seguros, como nós, estudantes, não estamos seguros. Ninguém está seguro. A questão é essa. E eles estão botando isso de uma forma tão impositiva que eles não estão nem tentando avaliar. Poxa, quais são os funcionários que eles conseguem fazer o trabalho remoto? Dando exemplo de Mirella, que trabalha na nossa coordenação, que todo o trabalho dela é num computador. E ela definitivamente não precisaria voltar presencialmente. Mas tem outras pessoas que, por exemplo, seguranças que nem conseguiram se afastar de fato, porque a universidade precisa de segurança. Eles nem pararam para fazer essa avaliação pequena, que pelo menos 25% das pessoas, segundo o sindicato deles, não precisaria voltar a trabalhar e diminuiria a quantidade de pessoas na universidade. Ou seja, isso mostra que eles não estão tentando tomar cuidado de verdade. Se eles poderiam evitar pessoas de ficar em casa, eles poderiam simplesmente deixar para lá. Peraí, rapidinho. Enfim, como eles, se eles não estão se preocupando nesse nível básico, que eles poderiam meio que tentar organizar e planejar a parte dos funcionários antes da gente chegar, então como é que vai ser quando a gente tiver que ir para lá? Não tem garantia. Fora que os funcionários anti-vac, a solução deles para esses funcionários foi eles assinarem um termo dizendo, tipo, eu não tomei vacina e eu tô ciente do risco, blá, 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 blá. Pronto, assinou o termo. E aí? Se eles morrerem ou acontecer alguma coisa, a universidade, ela tá isenta. Mas e se eles espalharem o vírus? Sabe? Eles estão deixando essas pessoas irem trabalhar, eles estão deixando o resto da comunidade toda em risco. Essa gestão deles entrou muito como o João falou, com essa cara de não, a gente vai ouvir todo mundo, e a gente viu sinais disso, a gente viu várias reuniões, mas parece que em algum momento eles simplesmente cancelaram isso, porque eles não estão se posicionando, as pessoas estão cobrando posicionamento, e isso não é uma coisa tão difícil de fazer assim. A gente talvez não esteja sentindo tanto assim, porque os funcionários estão literalmente numa briga desde o começo da pandemia contra eles e cobrando posicionamento, sabe? Porque fizeram cortes, assim como fizeram cortes nas nossas bolsas, fizeram cortes no valor dos funcionários também. Cortaram adicional, adicional noturno, cortaram hora extra, tipo assim, muita coisa mesmo. Então, tá indo para esse desmonte da universidade, como ele está falando, só que o nosso reitor não está fazendo nada, no sentido de, pelo menos, mostrar a posição. E a gente tem exemplo de outras universidades que elas estão tomando posicionamento. Então isso não é impossível de fazer. Tipo, se você não for contra, se você ficar nessa política de concordo com todo mundo, aceito tudo que todo mundo tá fazendo, onde é que você vai chegar, sabe? Você chega pro estudante e diz, poxa, eu não queria que fosse assim, mas vamos tentar dar um jeito como tá. Aí você chega pro funcionário e fala a mesma coisa, aí chega pro governo, o governo diz, ó, vou cortar de novo. Aí pronto, fica esse ciclo, sabe? Recebe o corte, repassa o corte e volta, e nunca chega e diz, não, se você cortar, minha universidade não vai conseguir funcionar. Então, Sim. eu preciso que você me ceda a quantidade mínima de recursos, que é, assim, bem por baixo, pelo menos o dobro do que está sendo fornecido agora, porque a gente já está vivendo numa universidade sucateada há muitos anos, e a gente está tão acostumado com isso que a gente não percebe. Mas tem muitos centros que mal tem papel higiênico, minha gente, se vocês perceberem. É Sim. ridículo. Tanto que a gente mal E, tem laboratório. e é um problema, notem, endêmico. É algo que não é problema de um curso, não é problema de uma categoria como os professores, como os servidores, mas é da estrutura da universidade pública hoje brasileira que está sendo atacada. O sucateamento da educação, nunca é demais lembrar, não é algo de acaso, é um projeto. É um projeto. Aqui mesmo, está muito bem colocando, a gente tem outras questões. Por exemplo, os bolsistas de assistência estudantil receberam simplesmente a notícia da reitoria de que iam ter suas bolsas cortadas porque não tinha dinheiro para efetuar mais o pagamento. Acho que isso já faz alguns meses, alguns de vocês devem lembrar. E aí, o que foi feito? O movimento estudantil, junto aos estudantes, foram reivindicar seus direitos na frente da reitoria, foram lá. Primeiro ato deu poucas pessoas, segundo ato deu um pouco mais, o terceiro deu mais, e a gente conseguiu o diálogo. Conseguiu fazer com que os cortes fossem adiados para setembro e em seguida para dezembro. Então veja, esse dinheiro do estudante, das assistências estudantil, foi um dinheiro que fez a diferença em casa e está fazendo a diferença em casa durante esse período da pandemia. É esse dinheiro que está fazendo com que o estudante tenha o que comer.
Veja a gravidade, que a reitoria simplesmente colocou que ia cortar sem diálogo. E se não fosse a pressão e a mobilização dos estudantes, ia ser por isso mesmo. Não foi porque a gente foi lá na reitoria e insistiu. Da mesma forma como foi no começo dessa semana, na terça-feira, em frente à reitoria, protestar contra os cortes nas bolsas PIBID, e a polícia chegou lá e botou spray de pimenta na cara de estudante, e a reitoria não deu uma nota sequer sobre isso, e muitos de vocês com certeza não sabiam disso. Teve ato em frente à reitoria, o Diretório Central de Estudantes, o DCE, fez a postagem lá e que simplesmente a polícia deixando o carro, espirraram spray na cara do estudante e a UFPE não deu um A sobre isso. Essa é a situação que a gente vive. Diante da circunstância, é necessário uma e somente uma coisa, que é a organização dos estudantes. É preciso que os designers, que têm uma grande capacidade de mobilização popular, não podemos subestimar a capacidade dos designers, não, viu, gente? O designer tem uma grande capacidade de mobilização popular, seja por pedagogizar conteúdos complexos, ou mesmo pela própria estrutura do design, ele tem a capacidade de se tornar popular. Então, é dever de cada um da gente defender a universidade pública, porque muitos dos calouros que entraram aqui passaram por Enem agora há pouco e sabem quanto foi sofrido. E pode nem ter Enem ano que vem. Porque esse governo está cada vez mais precarizando o Enem também. Então vocês sabem o quanto foi sofrido. Mas não basta entrar, não. A gente tem que permanecer, tem que lutar para que a gente possa permanecer. A gente tem que ter esse espírito. Esse espírito falta nos designers muitas vezes. A gente vê isso pelo nosso DA, que tá às mínguas, que tá sofrendo, que luta para continuar existindo. O nosso DA luta para continuar existindo. Os alunos gostam, a gente vê que a gente tem uma certa participação e vê, a gente não tem que esconder não, a gente tem uma participação razoável, mas a gente sofre para continuar porque tem pouca gente. Falta apoio quando a gente faz uma atividade. Os estudantes não fortalecem. Então, veja, a gente tem que tomar essa responsabilidade para si, porque é da gente. Não é do outro, não. Essa responsabilidade de lutar pela universidade pública brasileira é de cada um da gente, velho. Então, vamos fazer essa luta, vamos tomar essa reflexão que a gente tem ainda algumas pautas para discutir nessa Assembleia, algumas delas muito importantes, sobre o nosso curso em específico, mas eu espero deixar essa reflexão para a gente. O que é que a gente vem fazendo para defender a universidade e o nosso curso? Vamos buscar fortalecer. Daí eu vou passar a palavra agora para a Camila, que ela vai falar de algumas das nossas comissões de trabalho, o que é que a gente vem fazendo. Camila, tá aí? Tô. Se dá uma travadinha, vocês avisam, tá, gente? Que tá meio ruimzinho aqui. A outra coisa que a gente ia falar era uma das coisas que a gente tinha colocado como meta, assim, da nova gestão. Uma delas era a questão da reforma curricular no curso. Eu acho que quem chegou depois talvez nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas o nosso curso, ele tem um projeto pedagógico, que é um documentozinho que explica assim como o curso funciona e tal. E esse projeto pedagógico que a gente usa agora, ele foi feito em 2002. E ele está para ser reformado há 10 anos. Faz 10 anos que o departamento, os professores do departamento, eles tentam se reunir para poder reformar e atualizar esse projeto. Isso eu soube hoje, porque a gente teve reunião com esses professores que fazem essa mudança, e eles estavam mencionando reuniões que eles tiveram em 2011. Mas então, muitos dos problemas que a gente tem no curso hoje em dia poderiam ser mudados com essa reforma, sabe? Todo esse problema que a gente tem de ranking, que a gente começa a ter competição interna por ranking desde a partir do segundo período, tem esses problemas de choque de código, tem problema de nome de cadeira, até as próprias cadeiras que são ofertadas e tal, as áreas que são abordadas pelo nosso curso, tudo isso pode ser atendido pela reforma curricular, sabe? Porque isso vai mudar toda a estrutura do curso. E isso está, assim, se arrastando há um tempo absurdo, porque para os professores é difícil, assim, parar para poder fazer essas reuniões, mas para a gente é mais difícil ainda, né? Porque a gente tá aqui, entra e sai turma, entra e sai, tipo, a galera entra no curso e se forma e nada acontece, tipo, nada muda, nada melhora. Então, a gente precisa pressionar os professores, principalmente os professores que estão responsáveis para criar para fazer essa reforma, né? Para que ela de fato aconteça. Até porque a gente tem um prazo. Essas reformas, eles estão pensando nisso há uns 10 anos.
Só que essa reforma, a federal quer que essas reformas aconteçam até julho do ano que vem, eu acho. Alguma coisa assim. E isso já é um prazo que já foi estendido, porque começou a pandemia, né? Isso era um prazo para antes da pandemia que tinha. Então, isso já é um prazo estendido. E a gente precisa entregar essa reforma pronta e aprovada até julho de 2022. E aí, como é que se faz essa reforma? Existe um grupo de professores dentro do departamento que se chama NDE, que é Núcleo Docente Estruturante. E ele é um grupo de professores que eles fazem reuniões regulares, ou não tão regulares assim, para poder tratar de questões pedagógicas, questões que são mais assim voltadas para didática, essas coisas de currículo, esse tipo de coisa assim mais técnica, sabe? E aí, esse grupo, existe outro grupo que eu acho que a maioria deve conhecer, que é o colegiado, que é o grupo de professores que tem que cuida dessas questões assim mais de dia a dia do curso, de assim, quando vai ser a data de PC2, quais vão ser as cadeiras ofertadas no período que vem. E o NDE cuida dessas coisas assim mais de currículo técnicas. Então o NDE é que é responsável pela reforma. Para você convocar um NDE, tem que ser a coordenação convocando, no caso, Ana Emília e Guilherme. As reuniões do NDE que estão acontecendo, elas passaram muito tempo sem acontecer, principalmente durante a pandemia, né, que ficou difícil para todo mundo. E aí a gente vem tentando já pressionar eles para poder fazer essas reuniões voltarem a acontecer, para poder a reforma rolar, sabe? E aí, acho que já teve 3 reuniões seguidas assim, eles estão fazendo na última sexta do mês, alguma coisa assim. Na última sexta-feira do mês, de manhã. Teve uma hoje de manhã. E aí, não tá muito promissor, sabe? Assim, porque os professores eles já estão muito cansados de fazer reunião online. E com certeza a gente tá também. E eles estão até considerando irem lá na federal para poder fazer uma reunião presencial. Inclusive, seria até bom. E aí eles estão até planejando isso. Para tentar dar uma ajudada nessa reforma para ela andar. A gente criou um grupo no Telegram e a gente postou nos nossos canais, né? Postou nos canais lá do Discord, do Telegram, do WhatsApp. Não lembro se postou no Insta. Mas enfim, a gente divulgou. E só um aluno, que não era do DA, se interessou em participar dessa comissão da reforma, sabe? E aí acabou que o grupo ficou meio parado lá. Tinha algumas pessoas do DA, só que a gente que tá no DA, a gente também tá muito ocupado com outras coisas. E a gente precisava que mais gente de fora do DA viesse ajudar a gente com essas coisas, sabe? Que é basicamente ler documento, ver o que é que já foi feito da reforma, porque já foi feito dinâmicas. Eu acho que no finalzinho de 2020, quando a gente tava na pandemia, Silvia organizou uma dinâmica online com os alunos e com os professores para poder saber como estava, assim, como era uma dinâmica assim, como seria o curso ideal para você daqui a 10 anos, era alguma coisa assim. Como seria o design dos sonhos para você daqui a 10 anos, era um negócio assim mais futurista, assim, pensando em como o curso vai formar designers para o futuro, sabe? E aí, o que está acontecendo nessa reforma é isso. Ela está andando assim a passinho de tartaruga. Tem, acho que 6 professores no NDE agora. Ana tem que estar porque ela é coordenadora. Castilho... Da Conde com... Oi? Alguém falou? Calma. Ana, Cris, Castilho, Rose, Isabela e esqueci outra pessoa. Mas são 6 professores e aí a gente tá se dividindo em grupinhos, e Kátia. A gente entrou em grupinhos, assim, com os professores para tentar discutir coisas separadas, porque tem muita coisa que envolve uma reforma, sabe? Tem que pensar como que a extensão vai encaixar com a reforma, projeto de extensão, essas coisas. Como que vai ser os TCCs, como que vai ser o estágio, como que vai ser as cadeiras, assim, as estruturas das cadeiras.
E aí eles se dividiram em comissões lá e eles vão ficar fazendo reuniões separadas e a gente vai tentar participar de algumas delas. A questão com o NDE é que o DA não tem voto, os alunos não têm voto. No colegiado a gente tem voto, a gente, tipo, faz parte do colegiado oficialmente e o DA pode dar um voto em todas as votações oficiais que tiverem. Mas no NDE, por ser uma questão mais técnica, assim, de currículo, a gente não tem voto. Mas a gente pode estar lá e ter voz, sabe? A gente pode estar lá e falar a posição dos alunos e discutir com eles e tal. Então, é importante que a gente participe para que esse currículo novo que vai sair represente a gente, represente o que a gente quer. Quem quiser participar dessa comissãozinha para poder reativar ela, dessa comissãozinha assim, dessa comissão nossa, dos estudantes, para poder tentar fazer a reforma, tentar empurrar os professores para fazer a reforma acontecer. Fala comigo, fala no Insta do DA alguma coisa, que aí eu mando o link do Telegram e eu coloco no Classroom, que tem um Classroom da gente com os professores, onde eles colocam as coisas lá. E os documentos e tal. Acabei essa pauta. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa pauta ou eu passo para outra? Amiga, pode passar por mim. Amigo, sua voz está muito baixinha. Deixa eu aumentar. Pode passar pra outra pauta por mim. Se Gente, alguém que quiser participar, também pode mandar aqui no chat eu abrir o microfone e falar, viu, pessoal? isso. Deixa eu ver o chat. Qual o prazo? Eita. Eu acho que é julho, mas eu não tenho certeza agora de cabeça. Eu não tô achando o lugar onde eu anotei que era, que deve ser alguma ata antiga. Eu fico muito preocupada da gente acabar perdendo isso e o nosso curso passar mais 10 anos sendo essa bosta que é. A recomendação é que o PPC seja. PPC é projeto. Que PPC, meu Deus? Projeto pedagógico do curso. A recomendação é que o PPC seja atualizado a cada 5 anos. E a gente Nossa, vai fazer 20 anos que a gente tá com isso. já vai fazer 20. E se continuar nesse ritmo, vai mais 30, né? Isso se ainda tiver a universidade, que segundo o João acaba daqui a 3 anos. Então, Eu não sei se vocês já viram o PPC de Caruaru, o projeto pedagógico. Talvez algumas pessoas já tenham vindo, porque eu postei o link aqui. Porque se você quiser ver as ementas, você tem que ir lá para baixo e olhar as ementas deles lá no finalzinho. Mas eles têm o mesmo currículo que a gente tem, tipo, eles têm a mesma estrutura de eixo, mas eles melhoraram isso. E eles estão muito mais organizados nessa questão de eixos e eles fizeram uma reforma em 2019. Ou seja, o PPC deles está muito mais completinho e usando o nosso sistema de eixos. Isso. Ô, amiga, eu tenho uma dúvida desse negócio aí. Esse Diga. grupo de estudantes que tu estás falando, Hum. como é que seria, tipo, realizada as atividades, tá ligado? Como é que a gente ia se organizar pra poder conversar com os professores? Tu já tem ideia de estrutura? Tipo, a gente não chegou a gente só fez o grupo e postou algumas coisas lá. E quando tem alguma reunião do NDE, a gente comenta por lá. Mas a gente não chegou a fazer nenhuma reunião do grupo ainda, sabe? E aí, o que eu tinha pensado, que a gente pode fazer outra coisa, a gente pode decidir em grupo. O que eu tinha pensado era fazer reuniões, assim, para poder ir lendo as coisas, discutindo e dando as nossas sugestões e pensando em formas de consultar os alunos e tal, para poder, quando tiver as reuniões do NDE ou as reuniões separadas que eles estão querendo fazer, a gente já chegar com essa informação, sabe? mesmo que a gente não tenha voto, a gente pode usar a nossa persuasão, né? Como tu falou, cada professor está se dividindo em pequenas comissões, né? A gente pode chegar e conversar, sei lá, Isabela, tu tá com a comissão tal, a gente queria conversar um pouco sobre como a gente imagina que seria legal nesse ponto, sabe? Talvez fazer essa coisa de pesquisar o que os estudantes querem e realmente criar uma proposta estruturada, porque talvez isso ajude eles a verem o comprometimento da gente com isso e o comprometimento que eles deveriam estar tendo com isso. E, gente, assim,
a gente tá falando isso desse jeito porque é super importante, mas os professores têm várias coisas super importantes para fazer. Eu acredito, pela experiência que eu tive na gestão passada do DA, que eles se importam muito com o curso, muito com os alunos, e quando eles deixam coisas de lado, é porque eles estão mentalmente exaustos mesmos, e porque eles também não gostam dessa parte muito de gestão da coordenação e do curso, sabe? Eles gostam mais de dar aula. Então, tipo, é difícil para eles, assim. Mas a gente tem que cobrar igual. Mas também não precisa, tipo, atirar pedra, sabe? Isso, amiga, isso é uma coisa importante. Inclusive, hoje rolou um desabafo deles falando que estavam muito cansados, assim, que tinha muita coisa para fazer, que, tipo, eram só eles e era muito difícil achar mais professores para poder entrar. E eles até, tipo, leram, assim, a listinha de todos os professores do curso e, tipo, a maioria ou já tá no colegiado, ou é um cargo de coordenação, ou já tá num cargo de estágio, ou de TCC, ou de chefia do departamento, ou já está fazendo alguma coisa na pós, porque também tem esses mesmos cargos na pós, né? Tem o colegiado da pós e a coordenação da pós. E aí, tipo, eles fizeram um desabafo hoje no final da reunião, falando disso, assim, dessa gestão, mas e preocupados porque o prazo tá apertando, né? Tem alguém falando? Tá muito baixinho aqui pra mim. Tem ruído, eu acho, sabe? Mariane? Vai acabar essa pauta, amiga? Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Se alguém quiser, só abre o microfone e escrever no chat que a gente pode conversar e responde vocês, tá? Tá certo. Se alguém quiser fazer uma pergunta sobre essa pauta depois, então, também É, tem a gente que ver a hora também, né? Senão Tudo na pega comissão, minha gente. isso. Tava, Mariane, mas acho que já fechasse. Sei. A gente vai abrir espaço para pergunta daqui a pouco também, mas a gente tem que agilizar porque tem a pauta dos representantes ainda, né, Camila? Essa dos representantes é a última ou ainda tem outra depois? Deixa eu ver aqui. Socorro. 154. Vai vindo aí, qualquer coisa tu fala lá no grupo pra eu ver, pra eu dar uma pressadinha, que eu já vou A começando. última. Mas essa é a última. Tá certo. A dos representantes, isso foi outra proposta que a gente tinha colocado no plano de gestão. E é uma que tá meio difícil implementar, assim, por causa de problemas internos, assim, tipo, de motivação. Mas que é uma coisa que a gente acredita muito que pode ajudar a melhorar a nossa experiência. Eu tô falando minha motivação, tá? Você tá dando kkk aí. Pode ajudar muito a melhorar a nossa experiência do curso, principalmente nesse momento que tá remoto, sabe? Que era essa questão dos representantes de turma. Como é que a gente tinha pensado esses representantes de turma? A ideia era criar um grupo de WhatsApp de cada cadeira, que é uma coisa que algumas pessoas já fazem, né? E que antigamente, há muito tempo atrás, o pessoal fazia grupos na cadeira do Facebook, toda cadeira tinha o seu grupo. E aí, quando o Facebook morreu, a gente ficou sem isso. E aí, a sugestão era fazer esses grupos no WhatsApp, só com os alunos, sem os professores, para que tivesse essa comunidade da cadeira, sabe? Principalmente agora que a gente não consegue se encontrar pessoalmente. E o único meio de comunicação é o Classroom ou o Meets, que são dois lugares onde os professores estão, sabe? Não tem como a gente falar coisas mais abertamente se os professores estiverem lá. E o que é que a gente queria que rolasse? A gente queria que cada turma escolhesse um representante ou uma pessoa se voluntariasse e assim, isso aí pode ser mais flexível, como a gente vai fazer um teste. Cada turma tem um representante e aí esse representante, ele vai ter uma conversa com a gente todo mês. A gente vai fazer uma reuniãozinha rapidinho, assim, com o DA todo mês, para poder checar como é que tá o andamento das cadeiras, sabe? Se tá tudo bem, se tem algum professor causando algum problema. Porque, às vezes, chega um problema pra gente
no meio do período, no final do período, quando o período já tá acabando. E era uma coisa que a gente poderia até tentar, tipo, comunicar a coordenação, ou então tentar dar um direcionamento, ou quebrar a cabeça junto de vocês para ver como tentar resolver, sabe? Às vezes a gente não consegue resolver todos os problemas, porque tem coisas que são muito difíceis, assim, tipo, tem professores que são muito difíceis de lidar, mas a gente pode tentar, sabe? E aí o importante é que a gente fique sabendo desses problemas quando eles acontecerem. E aí a gente teria um grupo, cada cadeira teria seu grupo, mas a gente teria um grupo com algumas pessoas do DA e todos os representantes de todas as cadeiras, onde, tipo, os alunos, onde os representantes podem falar, ó, aconteceu tal coisa na cadeira hoje. Tipo, a gente queria uma orientação de vocês e tal, vamos marcar alguma reunião emergencial para discutir isso. E ter essas reuniõezinhas padrões, assim, só pra ser uma checagem, sabe? E aí a ideia era essa. Isso foi uma coisa que meio que aconteceu naturalmente com algumas cadeiras semestre passado. Alguns problemas chegavam pra gente e a gente sempre falava, faz um grupo da cadeira e pergunta ao pessoal como é que eles estão se sentindo quanto a esse mesmo problema, sabe? Porque a gente tem mais poder para levar isso pro colegiado, para levar isso pra coordenação, para tentar resolver. E aí aconteceu isso algumas vezes no período passado e a gente viu isso até como uma forma de validação de que a ideia dos representantes poderia ser uma coisa muito útil nessa situação assim, remota. Não sei quando tiver, tipo, presencial, né? Mas eu acho que alguma coisa vai ter que substituir aqueles grupos do Facebook, que era onde tinha esse tipo de conversa, assim. Até nas cadeiras que eu paguei, esses semestres remotos que tinham os grupos, era muito massa, assim, a comunicação, a troca de informação. A troca de informação é, tipo, coisa da cadeira mesmo, sabe? De ajudar um ao outro. Os calouros estão tendo muito isso agora, tipo, porque eles tinham os grupinhos das entradas deles. Mas a partir do segundo período, todo mundo se mistura. E não existe mais grupo da turma. E aí era isso que a gente queria fazer, tipo, os grupos das turmas. Pegando o gancho também, outro dos motivos é, Camila já bem pontuou, a quantidade de tarefas que a gente fica atribulado do DA, né? Muitas Uhum. vezes chega pra gente algumas questões relativas à cadeira em si, a problemas que estão tendo com o professor, ou de aprendizado, ou de trabalho, algo assim, que muitas vezes podem ser resolvidas pelos próprios estudantes em diálogo com o professor. Mas para isso é necessário que haja um certo nível de organização dos próprios estudantes. E aí o representante turma surge aí, que é para poder trazer as demandas daquela turma para a gente do DA, porque muitas coisas que acontecem, problemas, dificuldades, não chega até a gente, quando chega até a gente já acabou a cadeira ou está perto do final do período, e também para resolver internamente e a gente não ficar sobrecarregado com coisas que podem ser resolvidas pelos próprios estudantes. Daí é esse também o sentido, para que a gente tenha no nosso curso uma resolução de problemas mais fácil, a resolução de conflitos entre os professores e os alunos e também para o DA, sabe? Tem cadeiras que são historicamente mais problemáticas que outras, então elas tendencialmente teriam uma utilidade muito grande a participação dos estudantes organizados através do representante de turma. E que não é uma grande tarefa. É bom a gente destacar que não seria uma responsabilidade muito grande, sabe? Mas sim organizar os estudantes para saber o que é que está precisando na turma, se está tudo ok, caso esteja tendo algum problema. Fica responsável por informar a gente, a tentar resolver com os estudantes da turma, mas a ideia é que não seja algo muito pesado, porque a gente sabe da rotina atribulada que todos nós temos, então era algo para se encaixar durante a atividade da própria cadeira, entende? Por exemplo, os estudantes estão tendo muita dificuldade porque o professor passou 3 trabalhos, para um prazo muito curto. E vamos se reunir aqui, pessoal, o que é que vocês acham desse prazo? A gente pode conversar com o professor, aí chega, conversa com o professor durante a aula, tenta aumentar. Se o professor for muito intransigente, aquilo for uma situação muito absurda para os estudantes, traz para a gente, sabe? É algo nesse sentido, que se encaixe com a rotina da própria cadeira. Eu achei a ideia muito boa. E outra coisa que eu acho que poderia fazer, acho que até para folgar um pouco mais o DA, talvez seja um mini treinamento com esses representantes, que eles podem até repassar para os alunos, porque eu acho que tem coisa que
todo mundo deveria saber e não sabe. Por exemplo, se você tem um assunto sério com relação a alguma cadeira, algum professor, você pode mandar um e-mail para a coordenação explicando esse assunto e dizer: eu quero que esse assunto vá para o colegiado. Se você diz isso, obrigatoriamente esse assunto vai para o colegiado, que é o grupo de professores que estão de olho no que é que está acontecendo. Eles têm a obrigação de fornecer um apoio para você e eles podem dar uma resposta para você, seja positiva ou negativa. Ou seja, você não precisa do DA para ter as suas coisas ouvidas, a não ser que você, por acaso, por algum motivo de constrangimento, não sei, tipo, não quero que meu nome saia ou alguma coisa assim, ou você não está falando em nome da turma, é uma coisa muito pessoal, aí é interessante você ir através do DA, porque você não quer se expor, e o DA representar um aluno que, por enquanto, não quer falar quem é, sabe? Mas fora isso, minha gente, quase tudo a gente pode mandar um e-mail. Então, talvez o representante poderia até se encaber dessa parte de falar para o DA o que está acontecendo, mas em nome da própria turma, mandar um e-mail dizendo, ó, tá acontecendo tal situação e a gente quer que o colegiado avalie isso. Porque, no fim, o que o DA vai fazer é, sabe o quê? Pegar, vai dizer pra você assim, faça um texto, explique tudinho aí, coloque todas as provas aí e vai mandar pro colegiado, sabe? É exatamente isso que vai acontecer. Não precisa do DA para isso. Vocês me lembraram uma coisa também, que era um ponto importante que a gente queria tocar, que era essa separação entre o representante de turma e a monitoria, sabe? Porque a gente sabe que pode ser que os professores confundam as duas funções e a gente, quando divulgar, a gente sempre pensa assim, quando a gente divulgar, a gente vai deixar bem claro que um representante de turma não é um monitor e que o professor não pode pedir funções de monitoria para um representante de turma, sabe? Porque a monitoria, ela dá carga horária, ela é voltada, assim, para uma experiência acadêmica de assim, planejar aulas, ajudar o professor nas atividades pedagógicas deles. E não tem nada a ver as duas coisas, sabe? Então, a gente queria deixar claro, assim, que não é uma monitoria. Até para os professores, assim, que é quem mais pode confundir isso. E se um professor tentar exigir alguma função de monitoria para vocês, vocês podem recusar, claro. Devem recusar. Porque todos os professores eles têm o direito de pedir monitores. Os professores que não têm monitor, eles não têm porque eles não querem. Eles, tipo, Paulo Silva, que é o coordenador de monitoria, passa todo semestre perguntando quem que quer monitor e quantos quer, e os professores dizem que se eles querem ou não e quantos eles querem. E aí vários professores negam. Então, é uma escolha pessoal, sabe? De como o professor quer lidar com a aula. E que mais? Eu gostei dessa ideia de ter o treinamentozinho. E isso é de dar voz aos alunos, não ficar com DA. Isso era até uma questão que a gente tinha pensado, assim, de descentralizar a voz estudantil, sabe? Porque tá muito centralizado no DA, é a gente que vai pro colegiado, é a gente que vai pro NDE, é a gente que vai nas reuniões de corretoria. E tem coisas que a gente consegue descentralizar para que todo mundo consiga ter esse poder, assim, de se representar e representar os outros ao seu redor, sabe? Tem coisas que a gente não consegue, porque, tipo, o DA, como representação oficial, tem vaga em certas instâncias da federal, mas tem coisas que a gente consegue. Tipo, a gente consegue preparar vocês para essas situações. E quem sabe vocês não gostam de ser representante estudantil e depois não querem entrar no DA. Por favor, entrem no DA. Sim, essa também é uma questão muito tocante, pessoal. Tocante e triste também, né? Que a gente tá promovendo esse evento, a gente chama algumas pessoas para facilitar, tem inclusive a participação do N, que não é pouca coisa. O N organiza o encontro nacional, né? Tem o pessoal da Conde aqui e a gente da Conde. Então, organizar esse evento sempre dá muito trabalho. Tá nesse dia a dia da gente ser estudante, trabalhador, conseguir conciliar vida pessoal, problemas de todos os tipos também com DA, é algo que às vezes demanda um esforço, mas a gente sabe que é necessário. É através disso que a gente consegue fazer com que os estudantes sejam ouvidos e o curso ande para frente, seja na reforma
curricular, seja através disso, dos representantes de turma, mas é fundamental que a gente fortaleça o DA. E nada mais necessário para fortalecer o DA do que fazer parte dele. A gente está com vagas abertas sempre. Quem quiser entrar, a gente faz uma conversa, apresenta. Se não for ter tanto tempo, também não tem problema. A gente adapta, entende? Não é algo que vai puxar toda a energia. A gente adapta para de acordo com as nossas possibilidades, certo? Então, quem tiver interessado em conhecer os calouros, sobretudo aí, é uma experiência muito boa fazer parte do DA, porque você conhece muito do seu curso, você fortalece o movimento estudantil, então é importante que a gente se organize nas nossas entidades de base. E também busque se organizar politicamente. E o DA é uma ferramenta fundamental para isso. Ele não deve ser só um meio de representação dos interesses imediatos dos estudantes, mas da luta contra toda forma de ataque à educação. E isso pelas nossas falas, ficou nítido que não falta hoje no Brasil, né? Então, muito importante a gente fortalecer o DA. É dever de cada um de nós. Então, quem tiver disposição, tiver interesse, vamos conhecer. A gente adapta dentro da rotina. A gente não faz com que tenhamos mais uma tribulação que não tem como dar conta, meu Deus, DA. Não. Trata-se de um coletivo e, portanto, as questões são resolvidas coletivamente. A gente vai buscar apoiar e resolver na medida da possibilidade de cada um as nossas tarefas. Então, fortalecer o DA é também um dos motivos da gente estar fazendo o Conectinha, para que a gente, muitas vezes, que está agindo junto aos estudantes, mas não está tão próximo, tenha essa proximidade maior e vocês percebam os desafios, as demandas que chegam para a gente e vocês também se sintam responsáveis de colaborar com isso, sabe? Daí, caso não queira participar com o DA, vai fortalecer a ideia do representante de turma na sua cadeira, sabe? É importante a gente buscar fazer essas participações também, mesmo que pouca. Ah, não posso participar do DA, mas o DA está fazendo atividade, vou divulgar, sabe? Eles criaram uma comissão agora de reforma curricular, vou participar, sabe? Então, fortalecer esse nosso curso também faz parte não só da cultura política dos estudantes historicamente, mas também ajuda a nossa própria formação enquanto designers. É isso, pessoal.